Vamos respirando bem profundamente, puxando essa proteção intensa dos guardiões a nos envolver, abrindo os nossos corações para que possamos buscar a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio. E de mãos dadas com esses irmãos possamos sermos levados ao Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unindo a todos os espíritos que estudam juntamente conosco. Que possamos ter a expansão dos nossos sentimentos e da nossa consciência, para que nesse instante possamos ter o amadurecimento, a maturidade para darmos o passo à nossa evolução. Que seja uma tarde de muito equilíbrio, fraternidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Identidade filosófica garante saúde aos objetivos da proposta espírita. Entretanto, querer regular a esfera das práticas por meio de uniformização é um engessamento que cerceia o avanço das noções mais claras sobre a realidade extrafísica. Médiuns como Melissa, Antonino, Pai Benê e tantos outros, sem uma atividade com essas características, poderiam sucumbir sob o impacto da perturbação mental. Muitos médiuns, aliás, encontram-se adoecidos por conta de não se adaptarem a tarefas que melhor poderiam absorver seus potenciais mediúnicos. Para eles, metabolizar a energia mediúnica é alívio, estímulo e abertura para a cura de velhas mazelas da alma. Então, o tipo de mediunidade que eles estão exercendo agora de saneadores facilitam com que eles consigam limpar os seus corpos. Então, se eles não estivessem vivenciando isso, eles teriam muito mais dificuldade. Tudo bem? Algo mais? Eu marquei a continuação. Seria correto afirmar que os médiuns saneadores fazem parte de uma modalidade nova de mediunidade? De forma alguma, José Mário, eles sempre existiram. Seria adequado dizer que se trata de um estágio fundamental de aprendizado da mediunidade, do qual raríssimos médiuns escaparão, considerando que, sem ele, o médium não adquire a capacidade de resistência mental e o discernimento extrasensorial, em vastas proporções, visando a responsabilidades maiores. A resistência advém das defesas que desenvolve no contato com a diversidade energética, a que se afeiçoa, e o discernimento em razão de registros que faz a respeito da natureza, das vibrações permitentes a cada contexto no qual se alfabetiza mediunicamente. Eu não entendi direito essa aqui, resistência mental e o discernimento extrasensorial. Então, a resistência mental é conforme você vai vivenciando os problemas, vai vivenciando esta sala. Então, você vai aparecendo os casos e você vai aprendendo a lidar com aquilo. Cada dia, cada pessoa tem um problema diferente. Se você não tem essa resistência, você vai se envolvendo. Entendeu? Você vai se adaptando e você vai se envolvendo aquilo. E quando você começa a conviver, a trabalhar, você vai aprendendo a ter esse tipo de resistência. Você vai se adequando, você vai aprender a se educar, a aprender. É, é um estudo mesmo, né? Cada
Eu não diria que seja um estudo. Trabalho, cada trabalho a gente vai aprendendo a lidar com o trabalho, com as sensações que tem, é isso? E vai se aprimorando, não é um estudo. Aprimorando isso. Você vai aprimorando você mesmo. Então, cada trabalho, cada dia de trabalho é um dia diferente. É uma sintonia diferente. E aí é onde que ficou, a partir do momento que você se conhece, você consegue fazer isso. Vai se aprimorando, como você falou, então, né? É, Vai é o aprimoramento. melhorando, vai aprendendo, né? Vai melhorando. Eu acho que é até mais do que isso, né? Porque o médio saneador, até o momento, ele não tinha uma cadeira com uma Não. plaquinha atrás dizendo assim, médium saneador, né? Então ele vivia sentindo de tudo e não sabia o que era, não é isso? Ele sabia que não era dele muitas vezes, Mas mas nem isso, não se falava disso, né? Então, acho que esse que é o aprendizado que ele está falando. Se você estuda, se você se dedica na mediunidade, você vai aprendendo a lidar com essa variação de humor, de sentimentos que você tem, que é causado por energias externas. Você vai aprendendo a identificar o que vem de externo, vai aprendendo a identificar se é bom, se é ruim. é que assim, aí você frisou só no médium saneador. É que o que ele está falando aqui, né? Mas assim, os outros médiums também têm isso, muitas vezes. Então, mas o que ele está falando aqui é que o médio saneador é o primeiro estágio da mediunidade, onde você vai aprender a lidar com essas energias. A partir do momento que você acaba virando, você está hábil a ser um médium, por exemplo, de incorporação, você já está trabalhando essas energias há um tempo para poder identificar se as energias do espírito que está se aproximando é boa ou se é ruim, entendeu? Porque ele fala, É, seria correto afirmar que os isso, médios saneadores fazem parte de uma modalidade nova da mediunidade? Aí ele está Ele fala falando que não. isso, não, mas ele está não. falando dos médiuns saneadores, praticamente, né? É, mas ele falou assim, não é. São Isso, médiums isso. que é uma mediunidade que já vem há E, muito e que tempo. todos os médiuns passam por essa etapa antes de exercitar a mediunidade mais É de porque contato maior, né? se a gente for parar para pensar, o que que acontece? Você precisa iniciar, Uhum. É, né? Você precisa dar dá um passo, vai um empurrão. Só que assim, é aquilo que a gente fala, aonde a gente bate. Em relação ao autoconhecimento, muitas e muitas vezes você vai ver o outro, mas você não vai ver você. Hum, é E isso aí, você sempre fala. e aí onde que está o erro? Você tem que você pode até olhar o outro, mas você vai ter que se achar isso em você. Hum, Porque você entendi. pode estar sentindo no outro aquilo, Mas mas ele aquilo está vai estar refletindo. reverberando em você, está fazendo sentido em você. É isso aí. E sempre é assim? Olha, eu posso falar da minha, eu não sentia isso. Não? Não, não, eu não sentia isso. E isso que o Sérgio estava falando, de prestar atenção nas sensações, isso é o discernimento, né? Você aprende a discernir. Certo. Então, se você vai aprender que se você está bem, aí de repente você vai em algum lugar e não fica bem, você sabe que isso não é seu, entendeu? Se você Entendi. estava bem e de repente muda De completamente repente, sem um que tem a motivo causa, não tem a causa, justificável, né? né? Sem uma causa justificável, você fala assim, isso não vem de fora, né? Certo. E aí, o segundo passo é aprender a lidar com isso. Como é que eu vou fazer para que isso, para que esse sentimento, essa sensação não faça morada dentro de mim? Uma coisa é você sentir e identificar que vem de fora. A outra coisa é, tá bom, eu não tenho o que fazer com isso, então eu quero que isso saia de mim. Como fazer Hum, isso? É o segundo hum. passo. Ah, Né? certo.
E as reuniões espíritas, nos moldes em que se encontram, estariam apropriadas a essa vivência? É uma questão que realmente merece exame. Os métodos de educação mediúnica, como já conversamos anteriormente no Hospital Esperança, estão afetados pelo excesso de cautela, que retarda o progresso de tais médiuns. Embora exerçam controladamente sua função saneadora, quase sempre ficam aquém de quem poderiam realizar, Do que, né? do que poderiam realizar em seu próprio bem por conta dos rigores em relação à espontaneidade dos médiuns. E o trabalho programado nesse caso chega a ser realizado em tais grupos, como já lhe disse oportunamente, o programa obedece à disponibilidade de cada grupo. A tarefa acontece, mas o médium é quem costuma pagar maior tributo por se encontrar fora de uma classe na qual poderia ser mais bem aproveitado. Em tarefa sobre o rigor da educação mediúnica, os médiuns saneadores deixam de executar pelo menos 2/3 do que poderiam se estivessem ajustados a um trabalho com mais disposição de experimentação e abertura de conceitos. Então, a gente tem os dois lados. Abrir para que esse médium assuma, seja um saneador e limpe, e dar essa responsabilidade para ver se ele aceita. Eu vejo esses dois lados. Como assim dar essa responsabilidade? Porque, assim, muitos médiums não assumem a sua responsabilidade como médium. Ah, sim. Mas eu acho que faz parte daquilo que realiza um grupo da oportunidade. Aí faz parte da pessoa, do médium, aceitar a responsabilidade ou não. Aí é livre-arbítrio, né? Mas você concorda comigo que são duas coisas, que nem eles falam aqui. No Hospital Esperança, tá cada vez mais a cautela está ali, para que esses médiums, né, fiquem mais. Não, na verdade, eles conversaram no Hospital Esperança que os grupos mediúnicos encarnados estão com muita cautela. E aí, assim, aí é onde a gente vê a cautela das casas é geralmente isso. Não sentir a confiança se os médiums. Não dá abertura, não dá abertura. Eu acho que não dá Não dá, abertura. o grupo não dá abertura para o médium Então, Leda, saneador de abrir, então, falar. Ou ele não aí, sente segurança em falar. e aí, assim, é uma faca de dois gumes. Tem grupos que não vão te dar abertura. E tem grupos que te dão abertura e o médium não assume a responsabilidade. É onde que eu falo, existem essas duas vias. Eu entendo o que você está falando, mas aqui eu acho que a gente precisa olhar pelo lado da mediunidade. O médium aceitar ou não é escolha dele. Se ele não aceitar, ele vai vir em outra encarnação para fazer a mesma coisa, né? Mas pelo lado da casa ou do grupo, precisa dar oportunidade. E para dar essa oportunidade, o médium tem que encaixar e fazer aquilo que ele precisa realizar. Oportunidade você dá. Se encaixa ou não encaixa, é diferente. A gente vê, tem falado aqui, né, que a dificuldade de a gente realizar trabalhos mediúnicos dentro do Pingo de Luz, porque o médium não fala. É Mas isso nós aí. estamos dando oportunidade. A oportunidade está lá, a gente isso não aí. fechou. Assim, vamos imaginar uma situação. Desencarna todo mundo agora, vai para o plano espiritual. Nós estamos dando oportunidade, então nós não vamos ter que responder por isso. Agora, os médiuns que estão tendo a oportunidade, mas não estão aproveitando, vão falar assim: olha, cuidado, a oportunidade para você e você não aceitou, você não assumiu a sua responsabilidade. Né? Eu entendo dessa forma, entendeu? Porque senão seria dizer que quem dirige o grupo tem responsabilidade pelo livre-arbítrio do outro. E não tem, a gente sabe disso que a gente não tem. Não tem. Cada Cada um é responsável por si. Não é isso? Cada um é responsável por si. Se a pessoa está aproveitando ou não está aproveitando, é de cada um. Só que ainda tem aquela coisa no fator. O trabalho, se você depende do médium, ele não sai, muitas vezes.
porque esse médium não vem. Ele vai sair de acordo com a capacidade do grupo. É isso aí. Se o grupo tem uma capacidade, tem uma doação, tem uma aceitação da sua atividade como médium, vai vir cada vez trabalhos mais especializados, mais profundos. Se o grupo não Agora tem, você falou uma coisa interessante. Aceitação do grupo, aceitação do médium, né? Do né? médium. Aceitação do grupo para aquele médium, ou ao contrário. Ao Aceitação do contrário. médium no grupo. Aceitação do médium no Aceitação grupo. do médium no grupo. O grupo está lá. Isso. Estamos realizando um trabalho onde a manifestação do médium com relação às percepções que ele tem, e mesmo a manifestação de espíritos, depende da decisão do médium aceitar que isso aconteça. Ah, tá certo. Eu tinha Aí, entendido ao contrário. Então, tá certo. É a aceitação do médium no grupo. É isso. não tem nada a ver com o Não. grupo. Não. É o médium. Se coloca no lugar do médium. O dirigente fala assim: médium, o que você está percebendo? Ah, não estou percebendo nada. Ok. E o médium está sentindo um monte de coisa, mas fala assim: se eu falar isso daqui, vai acontecer, fica quietinho. É aí que está o problema. Se o médium não se coloca, os trabalhos que vão vir para esse grupo, porque os médiums têm uma certa homogeneidade, vão ser trabalhos superficiais. Vão ser dispensáveis esses trabalhos? Claro que não, mas vão ser trabalhos superficiais. Então, se a gente vê, nós não temos trabalhos mediúnicos que necessitam uma atividade profunda. Por quê? Porque os médiuns não estão se colocando para fazer isso. Entendeu? Então, quantas vezes nos trabalhos que a gente realiza, a gente fala assim, alguém está sentindo alguma coisa? Ninguém responde nem para falar, não estou sentindo. Então, está todo mundo com medo de falar, não sabemos o porquê, que é o que está falando aqui, sabe? Embora Agora entendi. nós damos abertura para os médiuns falarem, mesmo que seja completamente diferente do que a gente vê na ficha, é um treinamento. Agora, Certo. se os médiuns não estão fazendo isso, aí já é livre-arbítrio deles, entendeu? Entendi. Agora entendi perfeitamente. Entendi direitinho. Eu estava fazendo confusão. Eu estava achando o contrário, entendeu? Estava achando que o grupo não estava dando oportunidade. Não é. É que a Não. oportunidade é de cada um por si. É isso. E tem que. Agora entendi, agora sim, agora ficou claro. O médium é que encaixa no grupo, e No não o grupo, isso mesmo. Não o grupo encaixar no médium. no Eu estava médium. achando que é isso. O médium que precisa encaixar no grupo. E aí nós temos as duas coisas que a Valéria falou. O grupo dá oportunidade para a experimentação, porque somente na experimentação que o médium vai evoluir, e o médium, tendo essa oportunidade, tem o livre-arbítrio de aproveitar a oportunidade ou não. Entendeu? São as duas coisas que a Valéria falou. Isso, tá certo. Tarefas como as que você observou aqui esta noite no Centro Espírita Servidores da Luz, você acredita que somente a bênção da fluidoterapia espírita, por meio de passe, água fluida, oração e desobsessão seriam suficientes para limpar a enfermeira das camadas infectas da doença que carregavam em sua aura? Compreendo. Os médiuns saneadores e as respectivas tarefas mediúnicas, como a dessa casa, são como especialidades da medicina espiritual. Exatamente. Ótima comparação. Nada contra os métodos usados em reuniões cujas práticas são padronizadas. Elas também cumprem sua função socorrista. Nelas, entretanto, seria desejável uma lista de iniciativas que somente aqui encontramos. Pode me dar alguns exemplos? Os médiuns saneadores podem executar funções terapêuticas pouco ordinárias ao senso comum, tais como remoção de tecnologia parasitária, ou seja, retirar os implantes. Para a gente retirar implante, Os chips, né? os chips, os implantes, né?
A gente tem que estudar, a gente tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento de anatomia, onde que está, como é que é, como que não é. Não é assim, né? Alinhamento dos chakras, limpeza de clichês e morbo psíquico na aura carregada, desobstrução de chakras, inflamação e infecção larvária, eliminação da goécia, magia negra, asseio dos cordões energéticos, limpeza por meio de vampirismo assistido, domínio sobre elementais, exoneração de matérias mentais de sentimentos tóxicos, vitalização pelo passe magnético, choque anímico com ativação de chakras profundos do corpo mental, puxada de aura coletiva, limpeza de ambientes, destruição de endereços vibratórios em carros, objetos e bens materiais, liberação de mágoa, angústia e outros excrementos mentais que se alojam no corpo físico, e os tão populares trabalhos de benzimento e mal-olhado e fechamento de corpo, entre outras atividades. Aí você fala assim, caramba, um médium saneador é capaz de fazer tudo isso? Acho que é. E aí onde que eu falo? É necessário o quê? Estudo. O estudo. Tá. Estudo. Tem que estudar a vida inteira, eu acho, né? Cada vez eu me conscientizo mais disso, que a gente sabe e nunca sabe nada. Porque A gente tem que estudar as vidas inteiras. porque assim, ó, a gente trabalhar com tecnologia parasitária, o alinhamento dos chakras, a limpeza desse morbo psíquico, a gente tem que saber muito de anatomia, a gente tem que reconhecer, a gente tem que ter evidência, a gente tem que ter diversos tipos de médios, de mediunidade, e é por isso que um tem que estar integrado no outro. Era isso que eu queria perguntar. O que que é clichê? Limpeza de clichês e morbo psíquico na aura carregada. O que vem a ser isso? Olha, o que eu vejo é tudo que está em torno da nossa aura. A gente tem 3 tipos de aura. Então, numa delas deve estar toda essa limpeza, como que é? Como que eu falo? A repercussão mental. Deve ter uma repercussão mental muito pesada. Seria os clichês que a gente põe aqueles padrões de pensamento Pensamento. na nossa aula, Pode ser, né? né? E aí fica, aí assim, a desobstrução dos chakras, inflamação e infecção larvária, a gente sabe que existe. Muitas vezes a gente vê muitos espíritos, quando a gente está tratando encarnados, sendo retirado toda essa parte. Morbo psíquico é uma hereditariedade que transmite a influência enfermiça de uma existência para outra. Quer dizer, já trouxe de outra. Já traz de uma encarnação. Já está Traz a doença de outra encarnação. De outra encarnação, É isso aí. Olha, porque a gente traz todas as marcas. A gente não entra com um pacote zerado, a gente já traz zero. fala muito, não você entra zero fala bala, né? muito isso, que a gente traz A as gente não nossas entra zero marcas. bala, a gente traz já uma porção de coisa. Então, naquele... Oi, Desculpa. Glaucio. Não, eu lembrei daquele filme Quem Somos Nós, que não sei se vocês viram, tem no YouTube, que ele fala é um filme de física quântica, mas que ele mostra em termos físicos, admite essa coisa, essa influência, né? E os pensamentos que tem umas historinhas no meio do filme para não ficar uma coisa, né? E aí os pensamentos dela aparecem aquelas amebas assim em volta dela, coloridas, aqueles campos negativos, assim, sabe? É meio que desenhado assim no filme para a gente ver como é que fica, né? Plasmadas. São as nossas criações, né? A gente vai criando
A gente tem um livro que é Pensamento e Vontade, que ele fala que o pensamento tem cheiro, tem forma, tem cor, tem cor, muitas vezes tem movimento. tem movimento. Dependendo da vibração que você coloca, ele faz tudo isso. Clichê. No Espiritismo, o conceito de clichê pode ser relacionado à ideia de repetição de padrões de pensamento e comportamento. Nós não temos isso, né? A gente não tem padrão de pensamento. Isso não acontece. Nem isso não- repetição. nem repetição, né? Isso não vai e Não, volta, não. não. Ideia fixa, nada disso. Agora, assim, ó, a eliminação da Goécia é uma das coisas que, assim, são os magos negros. E isso daí a gente já traz desde outras e outras vidas, né? Então, assim, a gente também tem que ter, vamos dizer assim, uma inteligência muito grande de lidar com isso. A gente não consegue, eu vou para o enfrentamento com magos negros. Não, não existe isso, né? Então, assim, o que eu diria, por isso que eu não concordei muito que se inicia dessa forma. Eu vejo que o médium, ele precisa de experiência para poder trabalhar dessa forma, De que forma? de ser um saneador. Não, ele é um médium saneador, mas enquanto ele não tiver conhecimento e treinamento, ele não pode fazer nada disso. Nada disso, não tem como. Porque mediunidade é uma coisa inata, inerente ao ser, né? Agora, a realização desse trabalho precisa de estudo, de autoconhecimento e experiência. É por isso que quando ele fala aqui que é trabalho padronizado não permitindo experimento, o médium acaba ficando na mesma o tempo inteiro. Porque ele vai estar ali. Vai fazer aquilo e aquilo, porque coisa diferente daquilo não pode porque sai do padrão. É isso aí. Esqueci de desligar. Eu acho. Vocês acreditam que a apometria anti-Goécia ela limpe realmente a questão da magia negra, Então, Gláucia, eu acho que assim, nós fizemos curso de apometria, é uma das coisas que eu e o Sérgio, a gente conversa muito sobre isso, né? Porque tem muito o fator desse livre-arbítrio que a gente não pode ultrapassar. Eu vejo que alguns casos sim, outros não, porque a gente depende muito do que a pessoa vai realizar. Você pode até tentar realinhar, fazer, mas você tem que ver se a pessoa está pronta para isso. Eu tenho um ponto de vista com relação a isso. Eu acho que tudo como que é o nome do negócio mesmo? Apometria. Tudo que a apometria faz, eu acho que funciona. Porque ela está baseada em teorias, em física quântica, basicamente, né? A questão toda é que é um poder muito grande que a apometria mexe. E esse poder, mesmo que sendo utilizado para o bem, não sabendo como utilizar, você pode causar prejuízo. prejuízo. Entendeu? Então, primeiro, eu acredito que para você fazer um trabalho desse, você primeiro tem que ter a correta noção do que é livre-arbítrio. Inclusive fazer o livre-arbítrio, usar o livre-arbítrio para fazer o mal ou para não se modificar. Aí você fala dos magos negros, né? A pessoa, identificamos um trabalho que foi feito de magia negra para determinada pessoa. Então, trabalhar de apometria. Aí você faz isso, tá? Só que à noite, a pessoa quando dorme, ela vai
ter com os magos negros, porque é o ambiente dela. Vai adiantar Ela. alguma coisa o trabalho que a gente fez? Ela vai ter que Então, ter essa transformação. Se ela não se transformar, o trabalho que a gente desfizer vai ser refeito à noite. Entendeu? É, eu fiz o curso lá na Casa da Luz, da apometria, e depois fiz algumas. E lá a gente trabalhava com apometria, mas não tinha incorporação. Uhum. Depois fui para um grupo que eles faziam apometria, só que era uma apometria com incorporação, né? Eu só assistia, não. Mas na Casa da Luz não tinha incorporação, mas era tudo feito no ambiente de limpeza, né? E realmente eu acreditava que ali resolvia ali, né? Mas é o que é, vocês estão falando, né? Não adianta é, nada, mas, vem depois, né? é. A Mas pessoa não. todo trabalho que se faz para a pessoa de limpeza, se a pessoa não fizer a parte dela, não vai adiantar, a gente não resolve. Não é isso? É isso aí. É isso aí. Mas isso daí a pessoa tem que estar esclarecida. E às vezes a pessoa não está. Ela tem aquela coisa que ela vai numa. Ela vai resolver aquilo rapidamente, Os outros vão resolver aquilo rapidamente por ela. entendeu? Esse é o ponto-chave da coisa, entendeu? É, Então, a apometria funciona, assim como funciona Reiki, assim como funciona também os passes padronizados, que foi falado aqui, É, passes magnéticos, como funciona também as radiações, como funciona todos os trabalhos, desde que seja realizado com amor, né? Com desprendimento. é, Só que o trabalho vai funcionar, ele só vai ser duradouro se o assistido fizer a transformação dele. começar a fazer a parte dele, e os trabalhadores também se fortalecerem nesse sentido. Uhum. É um trabalho em conjunto, É isso aí. não existe um lado só. Mas não existe um milagre, não existe uma técnica que, não, essa técnica é a melhor, né? Depende da necessidade daquele assistido, né? Às vezes me assusta um pouco todas as pessoas colocarem as técnicas novas que chegaram como se fossem A salvadora, a milagrosa. salvadora. ou a melhor do que o Milagrosa. outro. Eu vou substituir aquilo que é antigo. Não, a gente não substitui, a gente, vamos dizer assim, complementa. Aperfeiçoa. Complementa, porque assim, Complementa. a gente às vezes não vai, para aquela pessoa não vai entrar apometria, Não vai dar certo. vai ter que entrar outra técnica, Seria a coisa. entendeu? Então, por isso que eu falo que tudo é um complemento. Como assim, eu preciso de uma limpeza mais terra a terra, eu preciso estar na Umbanda. Não adianta eu entrar na apometria. Não adianta eu Sim. estar eu preciso estar no terra a terra. Eu preciso sentir. Eu preciso ouvir. Então, eu tô lá. Entendeu? Então, por isso que eu falo, não é a técnica, é uma técnica que ali deu certo. Não existe uma técnica melhor do que a outra. O que Que existe a outra. é a Para cada técnica tipo de apropriada. coisa tem que ter uma O que existe é a técnica apropriada para determinado assistido com o problema que ele tem. Entendeu? Como certo. tem para assistidos, vão ser excelente fazer uma cirurgia espiritual. Ele vai se sentir extremamente acolhido, ele vai se sentir que ele está aberto, que a espiritualidade está ali e que ele está pronto. Mas para outros, não fazer uma cirurgia espiritual não significa que vai dar certo. Porque ele não alcançou o E já não fez a transformação que ele que precisava. ele precisava. Então, Lembremos, né? Jesus falava, vai e não peques mais. Se você continuar fazendo o que fazia para chegar naquela condição, aí não tem como, entendeu? A gente só tem que
eu penso assim, eu e o Sérgio, a gente conversa muito sobre isso. Não desqualificar qualquer técnica, prestar muita atenção, porque qualquer técnica pode também ser ruim, qualquer uma delas, né? Então a gente tem que estar num grupo que tenha responsabilidade, muita responsabilidade no que Você tá... está dizendo a técnica não pela técnica, mas pelas pessoas que Pela- aplicam a técnica, Isso. né? E Por pelo que a exemplo, pessoa precisa também, né? E pelo que o assistido uma precisa. das técnicas que se utiliza é o hipnotismo. Só que o hipnotismo deixa a sua mente aberta. E a pessoa que, que hipnotiza, se ele quiser, ele pode inserir na sua mente aquilo que ele bem entender. Na apometria se faz a inversão de spin, Isso aí. que pode também dar problemas. Então, assim, a gente tem que estar em lugares que tenham essência. Qual é a sua essência? Que falem de Jesus, que façam um trabalho que tenha todo esse respeito, porque é aquilo, em todo lugar a gente pode não ter um bom resultado em relação a isso, mas é em todos os lugares. Não é num só, Não é? em todos os lugares. Por isso da ética, por isso se estudar muito, por isso se transformar, para que a gente utilize tudo para o bem e não colocando nenhum senão. É muita responsabilidade. Todas essas técnicas, todas elas, desde um passe padronizado até uma apometria, a gente sabe que a gente pode afetar qualquer das pessoas. Então, é por isso que a gente fala, a responsabilidade de cada um é muito grande. Bom, nós paramos em quando notei as salamandras, arrepiei-me de curiosidade, se é que posso assim me expressar.